Bem, boa noite a todos e todas. Nós vamos dar início à nossa apresentação de hoje falando um pouco sobre os outros dois recursos constitucionais, além do recurso ordinário que nós apresentamos no nosso último encontro, que são, respectivamente, o recurso especial e o recurso extraordinário, previstos, respectivamente, nos artigos 105 e 102 da Constituição Federal, mas precisamente nos seus incisos 3. É importante dizer que esses dois recursos eles têm uma imposição muito limitada de atuação, uma vez que o objetivo de cada um deles, em se tratando do recurso especial, primeiramente, é fazer uma reanálise de uma decisão que eventualmente tenha afrontado a lei federal ou os tratados internacionais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando nós estivermos falando sobre as hipóteses de cabimento, enquanto que o recurso extraordinário ele é um recurso que visa proteger a análise constitucional aprofundada quando a decisão ou quando o ato decisivo tiver ignorado as disposições preconizadas na nossa Carta Magna. Então, nós iremos abordar também um pouco sobre essa disposição omissiva da decisão, desrespeitosa da decisão, que venha a desconsiderar os efeitos de uma lei federal ou de tratados internacionais, ou ainda as decisões que realmente estejam em contradição com aquilo que está previsto na Constituição, o que caberia, na primeira hipótese, a interposição de recurso especial e, nesta última hipótese, a interposição de recurso extraordinário. Então, é importante dizer que o recurso especial ele tem a finalidade diferenciada, uma vez que aqui nós não estamos buscando uma reanálise probatória, nós não queremos que sejam revistos, que sejam revisadas as disposições de ônus probatório. Aqui nós estamos falando tão somente de uma possível caracterização de desordem praticada pela decisão que teria ido de encontro àquilo que está previsto na legislação de ordem federal brasileira. No direito brasileiro, tanto o recurso especial como o recurso extraordinário, além daquilo que nós já conversávamos sobre a previsão constitucional, respectivamente nos artigos 102 e 105, 102, quando fala da competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do recurso extraordinário, e o 105, que fala sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso especial. E além dessa disposição constitucional, ainda há que se convir o fato de que, recentemente, o Código de Processo Civil, a partir do artigo 1029, trouxe a previsão infraconstitucional aplicável tanto para o recurso especial como para o recurso extraordinário, que estão previstos a partir do artigo 1029 do referido Código. Então, o CPC, a partir do artigo 1029, ele vai trazer as considerações procedimentais do recurso especial, do recurso extraordinário. Então, nós temos a previsão constitucional, nós temos a previsão infraconstitucional. Vamos falar um pouquinho sobre o cabimento, primeiro, do recurso especial. Então, no que diz respeito ao recurso especial, é importante dizer que esse rol taxativo, previsto lá no artigo 105, inciso 3, da nossa Carta Magna, diz que é cabível o recurso especial
contra a decisão que contrariar ou que negar vigência a tratado ou a lei federal. Então, negar vigência, segundo aqui a nossa observação feita no PowerPoint, é declarar revogada ou deixar de aplicar uma norma jurídica, que nesse caso deveria ser uma lei federal, ou um tratado, que acaba se equivalendo a uma lei federal. Nós sabemos que no rito legislativo do direito brasileiro, ou no rito normativo, para que fique mais correta a apreciação da terminologia, os tratados, quando eles entram dentro do nosso processo legislativo, ou eles entram pela forma de emendas constitucionais, se, se o conteúdo desse tratado for relacionado a direitos humanos, e ele tiver passado por aquele processo de votação do rito das emendas. Aprovação em 2 turnos em cada uma das casas, Senado e Câmara, e em cada uma dessas votações, a obtenção de um quórum qualificado, ou seja, aprovação por 3/5 dos membros de ambas as casas. Então, essa é a primeira forma. E o tratado, quando ele não tem esse contexto aplicável a direitos humanos, ele pode ser aprovado como uma lei ordinária. Maioria simples, maioria de 50% mais um dos presentes, respeitado o quórum mínimo para abertura de sessão. E uma vez que a decisão ela nega vigência a um tratado ou uma lei federal, nesse caso, o tratado se equivaleria à lei federal, ele permitiria que essa ofensa fosse objeto da insurgência a título de recurso especial, invocada assim a competência do STJ para que fosse reanalisada a disposição. Nesse caso, repito, nós não estaríamos falando de reanalisar as provas, mas sim encontrar uma forma de harmonizar a decisão com aquilo que está consubstanciado em nossa organização legislativa a título federal. É importante dizer, gente, que leis federais são aquelas que são aprovadas pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional composto pelo sistema bicameral de Senado e Câmara dos Deputados. Só para que fique bem claro, o Senado ele possui representação igualitária por cada um dos estados e também do Distrito Federal, totalizando assim 81 senadores, enquanto que o Congresso Nacional é composto por 503 deputados federais, que são eleitos proporcionalmente dentro dos seus colégios eleitorais. Por exemplo, aqui na Paraíba, onde nós estamos, nós temos a permissão legislativa de escolher 12 deputados federais. A segunda hipótese de cabimento do recurso especial é julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Essa disposição ela acaba sendo melhorada, otimizada com o advento da emenda constitucional número 45, que faz com que seja possível a predisposição da invocação do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que as situações derivadas da normatização local elas sejam discutidas para, enfim, permitir que se prevaleça a aplicação da lei federal. Nós sabemos que nós não deveríamos incentivar essa hierarquização das leis, mas uma lei estadual, uma lei municipal, ela não pode ir de encontro a uma lei federal face à sua aplicação abrangente. As leis federais, elas são aplicadas em todo o território nacional, então seria absolutamente contraditório com o sistema de autonomia estadual, que é o que vige hoje no nosso modelo federativo,
Nós não temos estados soberanos, como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Então, não há que se falar em soberania estatal, mas sim autonomia estatal. E essa autonomia, ela não pode ser colidente com a abrangência a título de atuação dos poderes da União. A terceira hipótese em que se faz possível a invocação do recurso especial seria, perdão, deixa eu voltar aqui, aplicada essa interpretação de divergência entre o texto fundamentado da sentença, da decisão que gera a imposição do recurso, a fim de que haja uma uniformização, com o fito de que se obtenha segurança jurídica. Então, é aquilo que nós chamamos de procedimento de fortalecimento dos precedentes. Isso também será objeto de otimização do recurso especial. Como já dito antes, o RESP ele é regido pelo CPC, a partir do artigo 1029, nós já havíamos dito, tem prazo de 15 dias, independentemente se a questão é ordem civil, é de ordem processual penal. Essa diferenciação que existe no recurso ordinário, ela não encontra amparo aqui no que se diz respeito ao recurso especial. Só que para que fique claro, o que se busca mesmo com o recurso especial é que não haja a violação às disposições de cunho federal, tanto na parte legislativa quanto na parte concernente aos tratados internacionais que no Brasil possuem essa aplicabilidade a título de leis ordinárias. O CPC, por sua vez, ele vai nos dar uma forma procedimental única, tanto para o recurso especial como para o recurso extraordinário. Então, eu falo daqui a pouquinho sobre o procedimento para ambos os recursos. Vamos avançar aqui para o recurso extraordinário e entender a sua ideia. Semelhantemente ao recurso especial, o recurso extraordinário ele também tem um alcance bastante limitado, mas aqui ele é gravado com uma questão de ordem constitucional, isto é, ele seria suscitado para colocar em ordem a decisão que eventualmente discutisse ou decidisse de maneira diversa daquilo que está previsto no âmbito constitucional. Assim como funciona no RESP, o recurso extraordinário também tem prazo vigente de 15 dias, independentemente de qual seria a esfera de atuação, de invocação desse recurso, se no âmbito civil, se no âmbito penal. No caso de recurso especial e de recurso extraordinário, antes de nós adentrarmos nas questões procedimentais, é imperioso que nós digamos que faz-se necessário o pré-questionamento. Isto é, antes de nós buscarmos essa via recursal, a via do recurso especial ou do recurso extraordinário, é necessário que nós esgotemos todas as hipóteses recursais pré-existentes, certo? Para que não exista aquilo que os doutrinadores chamam de recurso per saltum. Então, nós não passamos direto para o recurso extraordinário ou recurso especial. Não, eles são invocados quando as outras hipóteses de insurgência não são possíveis de interposição. No caso do recurso extraordinário, nós temos um outro requisito, além do pré-questionamento, que é o requisito da repercussão geral,
esse sim, uma grandíssima inovação da emenda constitucional número 45, que trouxe para o STF essa atenção mais acurada dos fatos. Tira o STF daquele grau, de pluralidade cognitiva. O STF passa, desculpa mais uma vez, a ser um anfitrião de causas mais complexas, de recursos concernentes a demandas realmente de uma Suprema Corte. Então, isso foi um ponto interessante, advindo com a emenda 45, que permitiu que os recursos, o recurso extraordinário, mais precisamente, ele fosse blindado com a disposição de ordem constitucional, e a repercussão geral passou a ser um requisito importante para que o STF não fosse invocado em situações de ordem menor. Agora sim, falando um pouco sobre o procedimento, daqui a pouquinho eu volto para nós encerrarmos essa parte do PowerPoint, é preciso dizer que o CPC ele vai nos permite que façamos uma análise mais minuciosa dessa parte procedimental, e ele diz, a partir do artigo 1029, que tanto o recurso especial como o recurso extraordinário, eles serão interpostos perante o presidente ou perante o vice-presidente do tribunal recorrido. E isso nos remonta a uma questão que nós falávamos na aula sobre recurso ordinário. Nós dizíamos o seguinte, que com a chegada do Código de Processo Civil vigente, o CPC atual, nós teríamos modificado a estruturação do modelo recursal, eliminando a questão do juízo de admissibilidade ser feito pelo juízo ACO, como acontecia na vigência do revogado Código, passando ambos os juízos, o juízo de admissibilidade e o juízo de conhecimento, a ser feito pelo juízo ad quem. Então, o juiz ad quem, ele faria essa reanálise, essa análise, aliás, dos juízos de admissibilidade e do juízo de cognição, eliminando aquele modelo antiquado que estava vigorando no velho e revogado Código. No entanto, o CPC precisou ser modificado logo após a sua entrada em vigor. Ele foi modificado, certo? Mais precisamente pela Lei 13.256 de 2016, a fim de que na perspectiva do RESP e também do recurso extraordinário, eles continuassem a ser enfrentados no que diz respeito à parte desse juízo de admissibilidade em modelo semelhante ao que vigorava no velho Código. Então, isso quer dizer que para todos os recursos, funcionam a seguinte sistemática: juízo de admissibilidade e juízo de conhecimento serão feitos pelo juízo ad quem. Nós temos duas exceções: recurso especial, recurso extraordinário. Isso porque, tanto no recurso especial quanto no recurso extraordinário, quem fará a análise inicial do juízo de admissibilidade ainda é o juiz ACO. Ainda é feito pelo juiz ACO, que vai fazer aquela análise sobre a formalidade, sobre o interesse recursal e sobre a tempestividade também. E, uma vez sendo admitido, a parte recorrida vai ser intimada para oferecer contrarrazões, e o recurso especial ou o recurso extraordinário, eles serão encaminhados, respectivamente, para os juízos de sua competência, STJ e STF, e eles farão
uma segunda análise, obviamente, desse juízo de admissibilidade e do juízo de conhecimento. Então, não funciona como está estabelecido para os demais modelos recursais. Repito, isso foi uma modificação já posterior ao estado de vigência do código em vigência, no código vigente, CPC em vigência. Uma vez que a parte oferece o recurso, a parte recorrida oferece as contrarrazões, é feita a análise do juízo de admissibilidade acerca da possibilidade ou não de remessa para o Supremo Tribunal Federal, no caso do recurso extraordinário, ou para o Superior Tribunal de Justiça, no caso do recurso especial. E uma vez que apresentados junto às respectivas cortes, eles vão passar pela análise mais aprofundada, análise que vai ser contundente a respeito de se o recurso especial, no caso, realmente ele tem respaldo por supostamente a decisão ter infringido uma lei federal, ou se essa insurgência ela não teria cabimento e, por vez, haveria o improvimento do recurso. A mesma coisa com o Supremo Tribunal Federal, que faria uma análise também aprofundada sobre as disposições constitucionais ou anticonstitucionais que estivessem contidas na decisão, na sentença, e uma vez reconhecida a existência de uma falha, de uma deficiência, ou de uma negação de ordem constitucional, o legislador ele vê essa possibilidade de que haja o provimento do recurso, sendo inexistente a razão da insurgência, possivelmente o recurso ele não vai ser provido, obviamente. Existe uma possibilidade de que esses dois recursos, e isso encerra o nosso slide desta segunda-feira, de que esses dois recursos sejam interpostos concomitantemente. Para que isso viesse a ser possível, seria necessário que a mesma decisão, ela negou vigência, ela contrariou decisão, ou disposição prevista em lei federal e contrariou simultaneamente previsão de ordem constitucional. E aí, nesse caso, a parte recorreria de maneira dúplice, apresentando concomitantemente, simultaneamente, recurso especial e recurso extraordinário. Quando essa hipótese ocorrer, o legislador nos diz que, primeiro, os dois recursos deverão ser encaminhados, uma vez analisada a disposição do juízo de admissibilidade, os dois recursos vão ser encaminhados primeiro para o STJ. O STJ receberá os dois recursos, obviamente, mas não julgará o recurso extraordinário. Ele ficará, engavetado, até que seja julgado o RESP. Se o julgamento do RESP for suficiente para inibir a análise do recurso extraordinário, ou seja, reconhecer que a decisão objeto do recurso realmente afrontou uma lei federal, torna-se prejudicada a análise do recurso extraordinário. Então, não se faz necessária a remessa do recurso extraordinário para o STF, está prejudicada. Então, a análise do RESP foi suficiente para entender que é caso realmente de uma anulabilidade do deciso. A decisão precisaria ser refeita, precisaria ser reformulada, uma vez que ela estaria em contradição com as disposições de ordem legislativa. Porém, em caso de não sendo provido o recurso especial, ou seja, entender o STJ que a decisão, que a sentença não teria afrontado lei federal ou tratado internacional, ou que não estaria em desarmonia
com a uniformidade jurisprudencial, que são as hipóteses de cabimento do RESP, isso permitiria a remessa do recurso extraordinário para que o STF fizesse a sua análise. Então, na hipótese de haver a interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário, é preciso que nós entendamos que esses dois recursos são encaminhados, eles ficarão sob a custódia do Superior Tribunal de Justiça. Obviamente, logicamente, apenas o RESP será julgado pelo STJ, sendo suficiente a sua análise para tornar prejudicada uma ulterior análise do recurso extraordinário, não haveria que se falar em remessa do RE para o STF. Se a discussão se mantém em nível recursal, em âmbito de recurso, o TJ entende que a decisão merece ser mantida, porque ela não teria violado as disposições legislativas. Como ele não tem competência para julgar o recurso extraordinário, ele faz a remessa, ele encerra o rito recursal da parte que lhe cabe, qual seja o RESP, e envia o recurso extraordinário para que seja julgado pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E essa disposição vai estar prevista na redação do artigo 1031. 1031 e 1032, certo? Então, essas hipóteses estão previstas, melhor dizendo, a partir do artigo 1031 do CPC, que vai dispor sobre a plausibilidade de que haja essa interposição concomitante do recurso especial e do recurso extraordinário. Para encerrar nessa noite de hoje, gente, é importante que nós façamos uma análise, certo? A partir do artigo 1035 do CPC, o legislador nos diz claramente que se a decisão que for questionada por via de recurso extraordinário não encontrar guarida naquilo que nós chamamos de repercussão geral, o recurso ele padece de conhecimento, ele não vai ser submetido a um crivo meritório, ele será desconhecido pela falta de um dos mais importantes requisitos. Lembrando que a repercussão geral ela é decidida pelos membros da corte em procedimento próprio também, certo? E sumulada posteriormente, a formatação de uma súmula publicável e publicada em diário oficial, que vale como acórdão, dizendo que aquele assunto, a partir de então, passa a ser considerado de repercussão geral e que permitiria, portanto, a interposição de recurso extraordinário. Então, são esses os recados que nós teríamos a dar nesta noite de hoje sobre recurso especial, recurso extraordinário. Eu volto a ver vocês num outro momento. Boa noite. Muito obrigado.